Fala, bombeiro, tudo bem com você? Bom, vamos te dar as boas-vindas aí a esse módulo, a esse tema específico, que é avaliação e tratamento do doente. Caramba, instrutor, mas a gente não já falou sobre isso nas videoaulas anteriores? Sim, falamos, só que de uma maneira global, né? De uma maneira mais panorâmica. Nessa aula em específico, a gente vai alinhar essas diretrizes gerais, essas orientações gerais aplicadas ao contexto do acidente aeronáutico, né? As especificidades do nosso campo de atuação. Só que isso a gente vai fazer praticamente tudo na tela do computador. Vamos lá ver como acontece? Bom, meus amigos, aqui a gente começa então a parte do slide, né, da avaliação e tratamento do doente. Mais uma vez esclarecendo, o instrutor responsável por essa disciplina do PTMO é o Sargento Freitas. Dúvidas, procurem diretamente por ele, tá ok? E seguindo aí, né, nesse contexto, a gente vai discorrer um pouco melhor sobre esse slide que vocês já visualizaram nos vídeos anteriores, né, no tópico anterior, dentro dessa parte de avaliação e tratamento do doente. A gente viu uma avaliação em visão global, né, todas as particularidades, mas de uma maneira mais panorâmica. A ideia é que a partir de agora a gente consiga visualizar a parte de avaliação e tratamento, de acordo com tudo aquilo que foi discorrido no tópico anterior, mas voltado para uma visão mais específica do acidente aeronáutico, né? De uma forma onde a gente consiga entender que existem especificidades no cenário de um acidente aeronáutico que vão direcionar um pouco essa forma de avaliação e tratamento do doente. Para isso a gente precisa adaptar alguns conceitos. A gente tem a avaliação primária, né, como sendo ali o XABCDE. Evidentemente, a gente tem uma situação pregressa, que seria a avaliação de cena, né, o DENDIA, né, o famoso doutor, o DENDIA e a responsividade. E a avaliação em si, que seria o XABCDE. Mas a gente precisa entender que, numa situação de acidente aeronáutico, existe um cenário principalmente estável. Desde o momento que a gente é acionado até o momento que a gente chega na cena, mediante aquele conceito de projeção de dano, né, a gente já consegue perceber essa situação. E isso eu não estou falando que, num caso de acidente automobilístico, um acidente em via pública, o cenário não seja instável, né? Muitas vezes é instável, mas pela natureza da ocorrência, a gente entende que o acidente aeronáutico ele tem uma instabilidade maior. Aliado a isso, o EPI que a gente utiliza dificulta muito o manuseio da vítima, dificulta a questão da nossa locomoção para atender a vítima e dificulta também o manuseio dessa vítima dentro ali do cenário do acidente, em loco. E a natureza das lesões, evidentemente, são outras, né? A gente tem, de acordo com a projeção de dano de um acidente aeronáutico, uma carga muito maior de energias envolvidas. Isso gera lesões muito piores, o que de fato vai piorar ali a questão do nosso atendimento, né? Vai deixar esse atendimento um pouco mais exaustivo e muitas vezes a gente vai ter que priorizar algumas situações daquilo que a gente tirou como sendo uma avaliação primária generalizada para a questão da biomecânica das lesões que vão estar sendo apresentadas. E aliado a isso, pessoal, a gente tem também a questão do PEA, né? Do Plano de Emergência Aeronáutica, que vai nos trazer ali algumas situações. A primeira é a questão dos organismos externos. E quando eu falo organismos externos, não é somente externos à instituição. Podem ser internos à instituição, porém externos à situação do bombeiro, né? Externos ao contra-incêndio. Vamos dar o exemplo, o alerta SAR. O outro exemplo, o esquadrão de saúde, que disponibiliza a ambulância, o suporte avançado no local. Isso faz com que a gente tenha ali uma avaliação e um tratamento rápidos. A atuação do bombeiro ela tem que ser mais rápida. Isso traz para a gente uma condição de que muitas vezes a gente vai conseguir efetuar na cena do acidente, no nosso campo de atuação, né, na nossa esfera de atuação, apenas a questão da avaliação primária, da avaliação e tratamento primário, porque a secundária já vai ser feita através de outro organismo. No entendimento geral, seria mais a parte ali do suporte avançado, está fazendo essa avaliação secundária na ambulância, né? Durante o transporte para um intra-hospitalar. De forma que a gente tem que se preocupar em rapidamente mitigar os riscos envolvidos no acidente,
né, acessar esse piloto, acessar essa vítima o mais rápido possível, com segurança, e a partir daí fazer um rápido delineamento da condição dela, para a gente conseguir identificar as lesões que vão matar essa vítima mais rápido, né? Identificar e tratar essas lesões que vão estar cometendo diretamente aí a vida dessa vítima. Para isso a gente tem um mnemônico que eu queria passar para vocês, e esse mnemônico é o SEM. É a nossa esfera de atuação dentro do acidente aeronáutico. Primeiro S vem o salvamento, aquelas ações iniciais, onde eu vou fazer o controle dos riscos do local, né, fazer a segurança de cena, pegar aquele piloto, estabilizar esse piloto, tirar ele daquela condição de risco, dando um pouco mais de estabilidade a ele e manutenindo a vida dele até a chegada desse piloto com segurança e com a sua vida ali manutenida e estabilizada ao serviço de transporte, né, ao Maca Uno. Para isso a gente tem que imaginar que uma boa avaliação de cena é fundamental. E quando eu trago essa questão das atividades do bombeiro de aeródromo serem um pouco mais, vamos dizer assim, vultuosas em relação às atividades do socorrista, do bombeiro urbano, é porque a nossa avaliação de cena muitas vezes é um pouco mais aprimorada. Eu vou trazer para vocês aqui o exemplo do A29, porque eu acredito que seja uma aeronave mais completa para a gente falar nessa questão dos riscos, né? O A29, um exemplo, ele tem uma preocupação adicional com explosivos, né, com um assento ejetável, armamento e munição. Essas informações a gente já vai pegando, né, quando do acionamento, a torre vai passando as informações. A aeronave está municiada, quantidade de combustível, quantidade de passageiros a bordo, o posicionamento dela, qual vai ser a cabeceira que ela vai tocar, justamente para que a gente já consiga fazer essa projeção de danos. E já entendendo ali que essas situações aí são arriscadas, né, trazem um risco para o contra-incêndio. Para isso eu tenho que já imaginar uma posição segura para me aproximar. Será que eu consigo me aproximar de uma 29? Pela frente, a região frontal tem o risco da hélice, né? A região posterior do A29 já tem aqueles riscos de shaft, flare, dentre outros riscos que a gente tem que imaginar. Por exemplo, o outro risco, o acesso ao cockpit do piloto, o canopy, às vezes pela biomecânica ali do trauma da aeronave, né? Pela biomecânica do acidente, a aeronave em si ela vai ficar danificada. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir efetuar a abertura do canopy de uma maneira tradicional. A gente vai precisar utilizar o cordel detonante. Tem explosivo ao redor, ou seja, traz também um risco para o bombeiro que está efetuando aí essa aproximação inicial. Então, o controle desse risco, antes mesmo de pensar em acessar o piloto, é fundamental. E isso, a gente tem um risco muito severo, pensando no A29 e na abordagem aeronave, que é o assento ejetável, né? O assento ejetável é a primeira preocupação do bombeiro quando ele acessa esse cockpit. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o pino. Pinar esse assento ejetável vai garantir que ele não seja acionado de forma inadvertida, né? Não seja acionado acidentalmente, o que poderia levar aí a uma propulsão imediata, né? Uma explosão, uma detonação imediata desse assento, dos explosivos contidos nesse assento. E aí o que acontece com o bombeiro? Vai junto, né? Vai estar atendendo ali a ocorrência, né? Vai estar atendendo aquele piloto. No momento que for acionado o assento ejetável, ele vai ser ejetado junto com o piloto, né? Vai trazer severo dano para ele e para a equipe. E uma preocupação adicional, porque geram mais vítimas. Isso a gente tem que imaginar que a segurança é principal, antes mesmo de qualquer ação voltada para o atendimento pré-hospitalar em si. E a segurança do cockpit também deve ser observada, né? A gente tem as manetes aí que normalmente ficam no A29, ficam na região lateral esquerda do piloto, e a gente vai ter as manetes ali de corte de motor, corte de combustível, aliado a isso também o corte da bateria, que muitas vezes pode ser feito no lado externo da aeronave, né? E tem também que se preocupar com a entrada e a saída do cockpit. Por quê? O nosso EPI ele já traz para a gente um desconforto, ele já aumenta a nossa silhueta. E o espaço interno do cockpit para que eu consiga efetuar manobras, manipular o piloto, é reduzido. Então eu tenho que estar imaginando ali uma possível brecha para que eu consiga colocar o meu pé, para que eu consiga realizar uma abordagem mais eficaz ao piloto, levando em consideração esse dimensionamento pequeno dentro do cockpit da aeronave.
né? E a partir daí eu imagino ali o início da abordagem, né? Eu faço a minha abordagem ao piloto, vou fazer o XABCDE, né? A gente já controlou os riscos, então vou fazer ali, me apresentar para o piloto, verificar se ele está responsivo, né? E iniciar o XABCDE, conforme vocês viram no tópico anterior. Lembrando que caso eu encontre algum problema em qualquer uma dessas letras aí, né? Encontrei uma hemorragia exsanguinante, encontrei ali uma via aérea obstruída, o piloto está sem respirar, não tem pulso. Eu não vou conseguir tratar esse piloto dentro do cockpit. Isso vai me exigir aí uma retirada rápida. Essa retirada rápida ela deve ser feita ali com a manobra de Haltech, como vocês já conhecem, levando em consideração aí a questão de mexer o mínimo possível na cervical desse piloto. Já quando eu tenho uma cena segura, né, quando a situação ali está favorável, eu consigo desenvolver a minha avaliação primária, né? Verifiquei que não existia hemorragias exsanguinantes, o piloto está falando, está responsivo, respira, tem pulso, de repente pode até ter uma baixa no déficit neurológico, entretanto nada expressamente desestabilizante para o momento. Então eu consigo fazer uma boa restrição de movimento da coluna, né, colocar ali um colar cervical, fazer uma estricação padrão com o CAD. E aí nesse ponto do CAD, eu tenho certeza que vocês já viram que no cenário do APH no Brasil, essa questão da restrição de movimento de coluna tem sofrido algumas alterações, né? Já existem algumas evidências que o CAD está sendo retirado de cena. Muitas vezes aí a gente está trabalhando com educação assistida, com a prancha curta, né, e outros equipamentos que hoje a gente não tem no contra-incêndio, pelo menos não no contra-incêndio da ala 10. A gente não dispõe desses equipamentos de treinamento específico, mas a gente vai refazer ali a situação com o CAD, vai utilizar o CAD da forma como aprendemos e fazer uma esticação padrão, estabilizando essa vítima o máximo possível e dando a manutenção da vida dessa vítima. A partir daí, a gente vai entregar essa vítima ao transporte, o mais estabilizada possível, como eu falei, transmitindo as informações do doente. Esse é um ponto extremamente importante. Aqui, o líder do resgate, aquela pessoa que ficou gerenciando ali todo o contexto global do resgate naquele momento, transmita a vítima ao serviço de transporte e, ao mesmo tempo, passe as informações dela. Uma dica é utilizar o próprio mnemônico ali do XABCDE. Então, se eu vou passar uma vítima para frente, para o transporte, como é que eu posso estar transmitindo essas informações? Vou dar só um exemplo. A vítima não tinha hemorragias exsanguinantes, né, tinha vias aéreas, está com vias aéreas pérvias, respira, tem pulso. Inicialmente foi identificado um Glasgow de 13, mas com avaliação, o avançado do tratamento, o avançado da extricação, o Glasgow acabou caindo para 10 e não foram vistas, não foi visto sinal de hemorragias internas na hora da exposição. E aí a gente fecha aí a situação da transmissão dessas informações, né, seguindo aí o padrão do XABCDE. E, evidentemente, manter ali no que for necessário para ajudar ainda aquela equipe de transporte, né? Possa ser que ela precise do bombeiro para poder colocar a prancha em cima da maca, para prender a vítima de uma forma melhor, ou então para fazer algum outro procedimento que demande alguma ajuda adicional. Então a gente fica ali à disposição naquele primeiro momento, evidentemente, se não houver mais vítimas para serem resgatadas, né? Se for um acidente de múltiplas vítimas, por exemplo, o tratamento ele vai ser todo efetuado aí pela equipe da ambulância, desde a triagem até a remoção desse paciente. E em relação à análise secundária, como eu falei para vocês, ela é importante que seja feita. Todo bombeiro ele tem que saber fazer análise secundária. Entretanto, a gente tem aí um cenário dentro de um acidente aeronáutico desfavorável para que o bombeiro realize essa análise secundária na cena. Essa análise secundária ela será feita pela equipe da ambulância durante o transporte aí para o intra-hospitalar. Mesmo assim, a gente vai ver em vídeos posteriores a análise secundária na íntegra. E eu vou mostrar para vocês como é que fazer passo a passo. Com isso, a gente finaliza, pessoal, esse slide rápido, né, de avaliação e tratamento do doente voltado para o contexto do acidente aeronáutico. Evidentemente, outras situações elas podem surgir. A gente falou só do A29. Né? Cada aeronave ela tem a sua especificidade. Então, se a gente fosse colocar aqui nesse vídeo, ficaria extremamente extenso.
Mas aí o que é que eu digo para vocês? Adaptem o conhecimento, né? Adaptem as necessidades de cada aeronave, as necessidades de cada avaliação de cena e, consequentemente, as necessidades de cada avaliação e tratamento dos doentes que vão estar sendo apresentados para a gente, em cada ocorrência. Não existe ocorrência igual, cada ocorrência ela tem um trato diferente e ela exige um tino diferente por parte da equipe de resposta a essa emergência. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula, espero que vocês tenham chegado a um entendimento bacana sobre o tema. E aí fica a dica, do que precisarem, do que tiverem de dúvidas restantes, deixem aqui nos comentários, mandem via e-mail, que vai ser um prazer estar atendendo vocês aí o mais rápido possível. Até a próxima aula.